Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um CDFs Podcast, primeiro episódio dessa segunda temporada. É uma temporada que promete um enfoque um pouco diferente. A gente vai tentar aprofundar mais a história dos clientes, a parte de gestão, como é que foi o pensamento deles para criar os negócios ou ter o sucesso que tiveram. Hoje a gente recebe aqui Wesley Cabral, fundador da maior, talvez, empresa de consórcio de Manaus. Estamos no caminho, né? No norte já assumimos a liderança já. Maravilha. Hoje ele é representante da Porto Seguro aqui em Manaus, consórcios. É um cara com uma história bem interessante, que faz um trabalho diferenciado, como a maioria dos empresários vocês estão acostumados a ver por aqui. Bem-vindo, Wesley. Obrigado. Prazer em te receber aqui com a gente. Uma honra estar aqui na presença de vocês e poder compartilhar um pouquinho da nossa história. E como vocês viram aí nas nossas redes sociais, a gente tem uma nova co-host aqui me acompanhando, que é a Emily. A Emily, depois eu vou pedir para vocês, vai estar o link aqui embaixo do videozinho de apresentação dela, mas é alguém que vai agregar demais aqui no podcast, vai elevar bastante o nível da conversa aqui, porque a mulher sabe o que faz, né, Emily? Eu sou apaixonada pelo que faço, acho que essa é a melhor descrição. Bacana, então é isso, Wesley. Muito prazer te receber aqui, cara. Obrigado pelo convite. E eu vi um dado aqui no seu site, já atendeu mais de 600 famílias e mais de 500 milhões em crédito de consórcio. Perfeito, isso mesmo. E o interessante é que esses dados a gente não constrói sozinho, né? Quando eu estive na Porto, né, por 16 anos, eu identifiquei justamente esse ponto. Acompanhamentos personalizados com as famílias, né? E como é que a gente conseguiria montar algo para abraçar tanta gente assim, com um time grande? Então, o nosso trabalho foi justamente de montar um time de indicadores, que são empresários que estão ali na ponta, segmento de advocacia, contabilidade, e eles que direcionaram essas famílias para a gente fazer o atendimento. Então, foi através dos relacionamentos com outras empresas que alcançamos esses números. Me conta, cara, antes da gente aprofundar mais na Genius, né? Antes do consórcio, antes da Porto, como é que foi a história do Wesley? Como é que você chegou até trabalhar com consórcio? Cara, a história ela é longa, né? Mas de forma resumida, a primeira oportunidade que eu recebi, né, na Porto Seguro foi num centro automotivo. Era uma oficina que a Porto ela tinha ali para atender os seus clientes de seguro. Olha como é que a história começa. Não tem nada a ver com consórcio. E com essa oportunidade eu entrei como uma parte administrativa, recepção dos veículos, então recebia os veículos, fazia ali o checklist para ver se tinha algum arranhão, e esse veículo ele entrava ali para um serviço rápido, troca de freio, óleo. Então o meu papel, a minha história na Porto começou com uma empresa terceirizada da Porto Seguro, para fazer pós-vendas de clientes. Interessante. E aí foi a porta de entrada, né? Comecei por lá e depois foi surgindo outras oportunidades até virar funcionário. E aí eu tenho 2 temporadas, estou que nem o teu podcast. A minha primeira temporada ela se encerrou em 2014, onde eu recebi um convite para ir para a HDI Seguros, que era uma concorrente da Porto. Só que eu queria muito ali abraçar uma função de gestor. E eu fazia uma função técnica. E a HDI estava me estendendo ali em 2014 essa oportunidade. Foi nesse momento que eu abracei e começou toda a minha história na Porto Seguro. Que ela começou em 2011 e encerrou em 2014 a primeira temporada. E a última temporada iniciou em 2018 e terminou agora, no ano passado, 2025. Exatamente 30/11 de 2025. Encerrei minha segunda temporada e última, né? Para seguir meu lado empreendedor que estava gritando, pedindo para me iniciar. Pô, bacana. Falando em Porto Seguro, né? Como foi a experiência lá? E como é que foi a trajetória dentro da Porto Seguro até o momento que você sentiu confiança de falar, não, agora eu tenho musculatura para montar meu próprio negócio e fazer um negócio diferente? A Porto Seguro ela é uma faculdade, né? Então, eu falo muito isso para amigos que continuam lá, né? Falei, você tem que aproveitar essa oportunidade porque ela lhe molda para ser um empreendedor. Então, quando você assume uma carteira de gestor lá na Porto, você assume vários corretores linkados a você. Então, a sua função é fazer esses corretores gerarem dinheiro. Então, se você começa a fazer a gestão de outras empresas, você está com uma oportunidade de quê?
de fazer uma gestão sem risco, porque o risco é do corretor que está lá na ponta. Então, se você consegue aproveitar todas essas oportunidades, você consegue se moldar para vir para o mercado de trabalho já no nível mais competitivo, não daquele do zero, né, para ralar. Então, foi nesse um dos pontos que me deu o start para mim falar assim, ó, vou determinar um prazo. Então, não foi assim, ó, opa, hoje vou virar empreendedor. Quando chegou em 2020, saindo da pandemia, né, 2021, eu comecei a usar esse produto consórcio. Que até então, eu participei da implantação desse produto aqui na região norte, né? E já que ele estava engatinhando tudinho, a gente tinha um consultor, que era uma espécie de apoio, certo? E esse consultor saiu no primeiro ano, por questões particulares. E a gente ficou com o produto solto. Foi nessa hora que eu decidi adotar o produto para poder entender e a gente continuar a implantação. Então, 2020... eu comecei a utilizar esse produto em mim mesmo. Comprei uma carta e fui ver o que tinha de diferente para me poder vender na praça. E foi na hora que eu identifiquei que, com todas as informações que a Porto dava, daria para fazer um trabalho fantástico. Que eu vou trazer mais na frente aí, os detalhes. Pô, bacana. Então, uma trajetória pode interessante. Pode me cobrar. Não, pode deixar. A gente vai, no decorrer da conversa, a gente vai puxar esse assunto de novo. Perfeito. Aproveitando um pouco dessa sua transição aí da Porto para Gênios agora, por que vocês escolheram focar aqui em Manaus e não na região norte? Excelente pergunta. Quando a gente fala de Manaus, é a nossa base. A gente faz o atendimento para todo o norte, né? Mas a nossa base se implanta aqui em decorrência pelo fato de eu residir aqui, certo? E não vi necessidade de ter bases em todos os estados que a gente tem parceria. Então, o que a gente fez? Fez parceria com outros corretores. Então, esses corretores que são especialistas em automóvel, por exemplo, eles usam a nossa assessoria para vender o produto consórcio com uma maior qualidade de entrega. Porque o foco dele é automóvel. Ele é muito bom em automóvel. Outro é muito bom em seguros RE, que são os empresariais. E o que eles fizeram? Para mim não perder a qualidade, vou pegar uma assessoria que entrega, que eu continuo colocando meu cliente em um pote ali seguro. Então, hoje a gente tem operações Roraima, Acre, Rondônia e Amazonas, né? E estamos estudando, namorando, entrar aí também em Porto Velho. Então, praticamente vai ser o norte todo, né? Então, hoje a gente está presente nessas regiões, aí, nesses estados. Legal. No site de vocês, eu até anotei aqui, tá lá que o princípio é o cliente entende o que está contratando antes de assinar qualquer coisa. Isso parece meio óbvio, mas no mercado de consórcio eu acho que é um diferencial, porque eu já contratei consórcio que as condições não eram a que tinham me informado direito. Conheço pessoas que também sofreram com isso. Por que você decidiu seguir esse caminho? Porque viu que era uma carência ou porque é mais fácil vender desse jeito? É uma carência. Eu parto do princípio do seguinte: quando eu vou contratar um arquiteto, eu quero que ele me traga uma sugestão de um projeto. Eu não quero que ele fale assim, mas você está pensando em quê? Eu falei, não estou pensando em nada. Eu lhe contratei e eu quero que você monte um projeto para me visualizar se é o que eu quero. E a partir desse mesmo princípio, eu coloquei no consórcio. Porque o consórcio, o cliente chega lá com um sonho, mas nem sempre esse sonho ele cabe dentro do orçamento dele. E é nesse momento que a gente entende não só o sonho, mas como está a vida financeira desse cliente para moldar algo personalizado e que não venha, olha o ponto importante, que não venha sobrecarregar a vida financeira dele. Porque já que estamos falando de uma compra programada, se eu coloco uma parcela alta, faço um planejamento muito ousado, eu posso frustrar esse cliente, eu posso chegar no limite ali, da programação financeira dele, e em vez de ele realizar um sonho, ele vai ter um dinheiro parado mediante uma carta cancelada. Que é outro número que eu já pedi para atualizar esse site, é sobre a quantidade de cancelamentos, né? A gente é uma referência hoje quando fala nível nacional, está exatamente em 6% de cancelamento. De toda essa produção que você está vendo, 6% cancelaram. Ou seja, é um percentual baixíssimo quando a gente fala de um produto de programação. Ou seja, um produto que você não está saindo ali com o carro na hora, você está saindo com uma carta de crédito.
Então é um percentual baixíssimo. Se você puxar os números da ABAC, você vai ver que é 46%, quase a metade. Nossa. Né? Vocês têm parceiros também, vocês sabem que esses sim. números são muito altos. Então 6% realmente é um legado que a gente está construindo, porque a gente bloqueia, Carlos, cliente na entrada. Tem muitos clientes que chegam falando já vem com ideias do Instagram, de algumas outras administradoras, e a gente fala, ó, o seu produto é o financiamento. Eles tomam um susto. Falei, poxa, mas eu quero o consórcio, que eu vou pagar um produto barato, eu não quero pagar juros. Mas o consórcio você tem que estar preparado para consumi-lo. O consórcio ele não é para todos os públicos, é isso que a gente nos leva. Eu prefiro perder um cliente, mas levar um direcionamento mais assertivo para ele. Né? Então você acha que essa transparência entrega na prática, tentando compreender o cliente e ver a real necessidade dele, é isso? Isso, até mesmo porque quando a gente fala de produtos financeiros, você é um pai nessa área, não é ruim o financiamento, não é ruim um empréstimo, vai conforme a necessidade do cliente. Se o cliente lá está andando de Uber, está tendo custo alto, e ele está preparado para aquela parcela, ele vai pagar 3 carros? Sim, mas ele não tem dinheiro guardado para ofertar um lance e entrar no consórcio e contemplar de uma forma imediata, então ele vai ter que financiar. Então, é esse choque de realidade que a gente dá nos clientes, e muitas vezes eles vão e voltam para fechar. Porque eles param, né? Saem daquele momento da emoção, né? Porque um ponto interessante para chegar nesse análise aqui, a maioria dos clientes primeiro vai verificar o bem, depois vai conosco. Errado. Se você quer fazer uma aquisição inteligente, com um custo-benefício maravilhoso, primeiro libera o crédito, porque você passa a ter um poder de compra à vista. Aí você vai atrás do seu bem. Esse é o ponto. Então, por isso que eles vão muitas vezes, mas eles retornam. E os números estão aí para endossar, né, a nossa fala. A gente te convidou, um dos pontos principais, Wesley, é porque a internet tem falado muito em consórcio. Né? O cliente tem sido muito impactado em rede social, a gente tem sido, nossa, não tem um dia que eu passe sem ver, sei lá, uns 10 pessoas falando em consórcio e com várias estratégias que a gente vai explorar aqui ao longo da conversa. Claro. Mas eu gostei muito quando você falou que o consórcio não é para todo mundo, é para quem está preparado para consumir. Para quem que é bom o consórcio? O consórcio ele é bom para aquela pessoa que ela tem uma programação financeira. Ela não tem medo de dinheiro. Olha que ponto interessante. O cliente que não tem medo de dinheiro. Aí você deve estar se perguntando agora, eu falei, Wesley, eu não conheço ninguém que não tenha medo de dinheiro. Tem. Sabe qual é o cliente que tem medo de dinheiro? É quando ele pega uma receita que ele não estava esperando. Uma receita que saiu ali da linha do tempo dele, um valor que ele não estava nem esperando mais e vai cair. E quando ele passa a saber desse valor, ele já compromete todos os valores. Vou pagar uma dívida X, vou reformar aqui um pedaço da casa. Isso é ter medo do dinheiro. Esse cliente hoje ele não está preparado para entrar no consórcio. Porque o consórcio ele requer um planejamento, não só de um pagamento de parcela, mas para você também juntar aquele valor do lance, porque é aí que entra a nossa assessoria. Qualquer cliente que esteja no nosso escritório, que é atendido por nós, ele sabe o que precisa ser feito para contemplar, mesmo que ele não tenha esse recurso. Eu falei, eu não tenho esse recurso, mas é o que precisa ser feito para contemplar de uma forma rápida. Você precisa saber que para contemplar de forma rápida, precisa desse valor X. Mas se você não tem, você pode ir pagando as parcelas, né, até você juntar esse valor. Então o nosso cliente ele não pode ter medo de dinheiro. Ele não pode, vou colocar esse dinheiro aqui na minha conta, mas eu posso gastar. Esse cliente ele não tem um perfil de consórcio. Ele vai acabar financiando. Interessante. E muita gente confunde a questão de custo, né, Wesley? O financiamento, ele tem a taxa de juros dele. Muitas vezes, como você acabou de pontuar, no final do contrato, ele pagou 3 carros diferentes, 3 vezes o valor do contrato dele. O consórcio, ele não tem juros, mas ele tem taxa. Correto. Como que você pode explicar isso de uma forma didática para quem está nos assistindo, a diferença, principalmente na ponta do lápis, quando a pessoa coloca ali para poder avaliar o que é mais interessante, para o consumo dela? Quando a gente faz o comparativo com o financiamento, o consórcio é uma taxa única. Então, é só pegar a taxa do consórcio e multiplicar pelo valor do crédito. Esse é o valor do serviço que você está pagando, no caso, né, a Porto Segurante, que somos exclusivos deles, cobra para administrar essa receita.
Então, você está pagando uma taxa para a administradora administrar seu próprio dinheiro. Quando você vai para o financiamento, além de ser os juros compostos, você paga aquele valor mensal. Então, não é uma taxa única, é uma taxa recorrente. É por isso que fica tão caro. Se a gente for trabalhar em cima de percentuais, o financiamento é muito simples. E se eu falar assim, uma taxa de 1,8, 2,0 é algo comum, correto? O consórcio é 0,35. Então, é uma diferença bem expressiva, né? Quando a gente fala de consórcio e financiamento. Mas, mais uma vez, repito, não quer dizer que o financiamento não preste, né? É porque realmente é para um outro público. São realidades diferentes. Isso mesmo. Ficou simples? Ficou, deu para entender? Entendi. Perfeito. Segurança, Wesley. Já ouvi de muito cliente, tem medo de golpe, tem medo de administradora quebrar, tem medo da gestão ser ruim, tem medo do grupo só ter inadimplente e de repente ele não vai conseguir pegar isso antes do final do grupo. Como o cliente pode mitigar isso? É meu cliente preferido. É meu cliente preferido, porque esse cliente que ele já tem esse receio, a chance de ele cair em um golpe ou na mão de um vendedor, porque nós não somos vendedores, Sim. Tá? É muito grande. E hoje eu procuro jogar nas minhas redes sociais muitos gatilhos para você evitar cair no golpe. E quando for um vendedor, para você extrair o máximo desse vendedor. Para entender se realmente ele domina o que ele está vendendo ou se ele quer só ganhar um comissionamento. Então, esse cliente para mim é meu preferido, porque ele já chega cheio de objeções. E muitas vezes eu concordo com ele e ele se surpreende. Quer ver um exemplo? Eu falo assim, eu já comprei o consórcio. Consórcio não contempla. Consórcio, quando contempla a parcela, dobra, isso ninguém fala. E eu estou aqui ouvindo ele e eu falo, você está correto. Ele toma um susto, porque ele entende que a primeira coisa que eu vou fazer é quebrar as objeções. Eu falei, não, você está correto. Se você entrar no grupo onde não tem receita, um grupo cheio de inadimplência, é claro que o consórcio não vai contemplar, porque ele é barato, porque não é o dinheiro do banco. Ele é o dinheiro dos consorciados. Olha o interessante. Aí, eu quebrei a objeção sem debater com ele. Primeiro eu concordei com ele, depois mostrei o porquê ele estava certo. E mostrei também a solução logo em seguida. Então, esse tipo de cliente, para mim, ele é o melhor, porque ele já traz as objeções suficientes para mim só responder e no final ele compra conosco. Porque ele passa a entender. Não é porque a gente é bom de venda. Não é isso. É porque a gente é transparente. Hoje, a nossa operação ela é transparente, né? Então, é dessa forma que a gente trata eles. E leva a informação. No mercado bancário, a gente tem o FGC, por exemplo, né? Então, perfeito. Você comprou um CDB de um banco pequeno, o banco quebra, até 250 mil por CPF, você consegue resgatar. No caso do consórcio, tem algo do tipo? Não tem? Como é que o cliente tem uma segurança? Pô, eu compro da administradora XY, medo dela quebrar. Como é que a gente mitiga isso? Já que o dinheiro dos consorciados, né, a bola de segurança deles, até mesmo porque as administradoras são fiscalizadas pela BAC. Então, por exemplo, regra, tem que liberar pelo menos o cara do sorteio. Então, por exemplo, o grupo é muito ruim, não tem dinheiro para nada, mas tem que ter para o cara do sorteio. Aí eu venho e respondo a sua pergunta, é o fundo de reserva. Então, todo grupo de consórcio possui um fundo de reserva. Ele é justamente nossa bola de segurança. Opa, acabou o dinheiro aqui do grupo, tem nem para o cara do sorteio. Pega o fundo de reserva e a gente libera o cara do sorteio. Porque se não liberar, aí a administradora é penalizada. Entendi. O fundo de reserva é o que garante que pelo menos o grupo continua se movimentando. E entregando pelo menos o cara do sorteio. Pelo menos o cara do sorteio. Isso. E ao término do grupo, quando ele se acaba, se ele terminou positivo, esse fundo de reserva ele é devolvido para os consorciados. Legal. Então, outro ponto importante, tem que entrar em grupo saudável. Você vai ver que eu vou falar pouco de taxa aqui. E quando vocês trouxerem o tema taxa, eu vou sempre levar a questão da saúde, porque é o principal ponto, é o mais importante. Você vai me perguntar, Wesley, o que eu preciso saber para entrar no consórcio muito bom? Nível nacional, saúde do grupo. E se o especialista que está vendendo esse produto não sabe lhe mostrar a saúde do grupo, que a gente vai falar mais um pouquinho na frente também, você não vai comprar com ele. Esse é o ponto. E um outro tema que é muito recorrente na internet, tem visto bastante, é o pessoal falando sobre estratégias de lance. E aí, cara, aí tem o lance livre, o lance embutido, o lance fixo. Explica pra gente o que é cada um desses tipos de lance aí. Porque, cara,
é muita coisa para quem não está nesse mercado entender. Não, é verdade. Assim, já que eu vivo esse universo, você falou todos os temas aí, eu tô em casa, né? Mas vamos explicando aqui por parte, né? Em um grupo de consórcio, existe prioridade de saída. Isso é muito importante antes de responder cada item desse. Legal. Qual a prioridade de saída? O sorteio. O cara sorteado, ele é prioridade para sair no grupo. Então, quando a gente fala de grupo de imóvel, ele tem mais funcionalidades do que o grupo de automóvel. Então, tudo isso que você citou hoje se encaixa dentro de um grupo de imóvel. Quando eu vou para o automóvel, eu só tenho algumas opções do que você narrou, né, como opções de lance. Então, voltando aqui à linha de raciocínio de cada um. Primeira prioridade do grupo, sorteio. Aí, tendo dinheiro ainda do grupo, opa, ainda tem um caixa. Quem é a segunda prioridade do grupo? Será que é o cara que dá os 70%, 80%? Não. A segunda prioridade de saída no grupo é o lance fixo. O que é o lance fixo? O lance fixo, ele é fixo em um percentual. Algumas administradoras trabalham com 30%, a Porto trabalha com 40%. Ou seja, quando você escolhe essa modalidade, você passa a concorrer em 2 sorteios. O geral, lá com 900 pessoas, e um subgrupo na mesma assembleia, com apenas as quantidades de pessoas que optaram naquele mês pelo lance fixo. E ninguém pode dar mais nem menos. É fixo em 40%, por isso que é o nome, lance fixo. Essa opção é a mais barata quando a gente fala de imóvel. É a contemplação mais barata que a gente tem na mesa quando a gente fala de imóvel, o lance fixo. Então, ele é a segunda prioridade de saída no grupo. A terceira, aí vem quem dá o maior lance. Então, em algum momento, alguém já deve ter escutado sobre de 70% de lance e não sair. Eu era o maior lance dentro do grupo e não saí. Por que ele não saiu? Porque a prioridade de saída era o sorteio. Ele pegou uma fatia desse bolo. E a segunda prioridade é o lance fixo. Ele pegou a última fatia do bolo. Então, mesmo que o cara deu 70%, se não tinha dinheiro para ele, ele não sai. Aí eu volto a bola de segurança. Qual o item mais importante? Saúde do grupo. Porque grupo com muito dinheiro, esse valor não vai se acabar no lance fixo. Ele vai para o primeiro que deu o maior lance, o segundo, o terceiro e o quarto. É por isso que tem grupos que liberam 10, 11, 12 contemplados e tem outros que liberam 1. É por esse motivo. Na Gênesis, vocês falam muito sobre estratégia para reduzir tempo de contemplação. Perfeito. Isso, para mim, é um fator muito interessante, né? Uhum. Chama a atenção de quem tem interesse no consórcio. Como é que você explicaria essa parte dessa assessoria que vocês fazem? Perfeito. Lembra do início que eu citei que todo mundo que entra, mesmo que não tenha o dinheiro do lance, a gente já mostra qual é o caminho? Uhum. É justamente pensando em encurtar o caminho da contemplação. A gente tem um formato imediato, que é a contemplação ali dentro de 3 meses no máximo. A gente joga esse prazo, mas sempre procurando entregar no primeiro mês para surpreender. Mas a bola de segurança que a gente usa é uma fala já com o time todo, 3 meses, certo? Logo depois do imediato, eu tenho a médio prazo. Qual é o médio prazo? É a estratégia do lance fixo. Porque eu passo a concorrer com um grupo menor de pessoas, não com aquela quantidade geral. E tem um a longo prazo, que é o cara que só quer pagar a parcela, é mais um investimento e ele vai esperar a contemplação por sorteio. Então, é assim que eu consigo mensurar o prazo de contemplação dos nossos clientes. Entendi. Dentro da estratégia que a gente jogou aqui o leque, ele vai escolher qual que ele quer. Que é a curto prazo, tem que ter X valor. Que é a médio prazo, só precisa de N valor. Longo prazo, só pagar a parcela. Entendi. E depois que o cara contemplei, tem a minha carta de consórcio. Obviamente, o uso mais comum deve ser comprar o bem, né? O imóvel, o veículo, o serviço, né? Que também tem consórcio de serviço. Mas você enxerga outros usos para essa carta? Quitar um financiamento ou, não sei, injetar no próprio negócio? Tem coisas que dá para fazer com a carta? É um mar de oportunidade, né? Porque quando a gente fala de cartas contempladas, a gente fala de índice. Tem um índice de valorização, que é o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, e o IPCA. O INCC fica para a modalidade imobiliária. Então, só na imobiliária eu consigo fazer, por exemplo, aquisição de um imóvel, eu consigo comprar um terreno, eu consigo comprar o terreno e com o restante do valor construir, e eu consigo quitar o financiamento, conforme você citou, e ainda consigo fazer uma reforma com um único crédito.
Quando eu vou para o IPCA, que é o automóvel, é a lancha, é o jet, né? Ele já é um pouquinho mais limitado, ele não tem essa gama de funcionalidades, mas ele tem um ponto também muito importante, que na verdade são os dois, que se chama alavancagem com bens. É quando você compra o seu próprio bem quitado, porque você não pensa em se desfazer dele, né? A gente faz a alienação e lhe entrega o valor. Então, tem um leque de oportunidades para você fazer com uma carta de consórcio. E quando a gente fala, Wesley, tem muita gente falando, não, vou fazer uma operação estruturada, vou fazer uma operação que foca realmente em algo grande fora do padrão, né? Em que situações que o empresário pode pensar nisso? É um conjunto de cartas, né? Quando a gente fala de contemplação estruturada, é quando você não coloca todos os ovos em uma única cesta. Uhum. A gente usa o desmembramento de cota. Por que o nome é estruturado? Porque quando você faz a divisão de cotas, você passa a ter mais números, torna o processo, entre aspas, mais complexo, então a sua concorrência reduz, poucas pessoas trabalham com as contemplações estruturadas, certo? E você deixa também o seu processo de contemplação mais leve. Porque imagina só, um projeto de 5 milhões. Eu tenho uma carta única de 5 milhões. E a gente acabou de citar os formatos que eu tenho para contemplar ela. Sorteio, lance fixo e aguardar, né? O lance livre. Sim. Sorteio, lance fixo e o lance livre. São os 3 formatos. O nosso cliente tem uma carta de 5 milhões única. Então, 40% é muito valor ainda em cima de 5 milhões. Agora, imagine esse cenário agora com 5 cartas de 1 milhão. E o mesmo lance fixo de 40%. Então, a contemplação estruturada, eu deixo o processo de contemplação mais leve do cliente. Em vez de ele pagar 40% em cima de 5 milhões, ele paga em cima de 1 milhão. Contemplou? Opa, vamos para a segunda. É mais moroso? Sim, mas é mais barato. É o que eu sempre falo, o programado sai mais barato. Então, a contemplação estruturada é dessa forma. E outra, não é o fato de você ter contemplado uma carta, você tem prazo para usar. Então, você contempla e deixa rendendo lá pelo Tesouro até completar o crédito que você precisa. Eu percebo que os profissionais da área deixaram de tratar o consórcio como alternativa e passaram a tratar como estratégia, né? Uhum. Você acha que o juro alto brasileiro contribui para isso? Com certeza. É só você olhar os números, né, a partir da pandemia e os números atuais. Taxa Selic, da última vez que eu olhei, estava 15. Já teve atualização? Tá 14. 14 redondo? Mas ainda é muito alto. Ainda é muito alto. Enquanto ela estiver dentro dessa casa aqui, ó, 15, 14, 13, a melhor alternativa ainda continua sendo nós. Porque o financiamento está muito distante. É o que você citou logo no início. É comprar um carro e pagar 3. E aí eu venho por algumas experiências orgânicas que eu não ia deixar passar essa, né? A gente fez uma entrega agora recente de uma S10 zero para um cliente que ele nunca tinha comprado um carro 0 km. Ele juntou uma receita para comprar 2 seminovos para ele e para a esposa. E ele comprou 2 carros zeros com consórcio. Ele me citou, né? Eu lembrei da sua fala. O consórcio me proporcionou ter 2 carros zeros, que na minha estratégia que eu conheço, seria 2 seminovos. Então, é isso. Então, hoje, trazendo de uma forma bem simples, né, para o nosso público entender, o financiamento vai lhe permitir ter um carro X. O consórcio, com o mesmo recurso, com o mesmo crédito, Y. Por qual motivo? Porque esses juros que você deposita no financiamento para ter, eu transformo ele em crédito maior. Então, você sai de um planejamento X para ir para um planejamento Y. Isso é fantástico. Ver o cliente chega com um sonho e a gente entregar outro, principalmente em automóvel, né, que é uma contemplação muito rápida, isso aí não tem preço. Hoje, esse prazer em ver o retorno desses clientes, para mim, é o que me motiva a procurar fazer algo diferente nessa praça. E você falando aí, eu fiquei imaginando, eu tenho um cliente que é de energia solar. Ela é a maior aqui da região. Uhum. E hoje dá para financiar, inclusive, energia solar. Com esses novos segmentos que vão aparecendo, como que vocês estão estruturando a Gênios para mantendo, né, no caso, a lucratividade de vocês e o desempenho?
Você falou sobre a energia solar, né? Uma modalidade que a gente também tem na nossa prateleira. E o cara que procurou a energia solar, ele já procurou porque ele está visando o quê? Lucro. Ele quer deixar de pagar. Uhum. Ele é ideal para mim. Ele é ideal, porque ele já está procurando reduzir juros. No caso, reduzir a conta de energia dele. Então, quando fala em juros, ele quer pagar o mínimo. Então, ele é um cliente, que a gente chama de um lead muito propício a fechar um consórcio. Porque ele já tem uma disciplina. Ele não está ali pensando só em pagar uma parcela e ter a placa solar dele, né? Uhum. Então, quando ele chega até nós, a gente consegue falar a mesma linguagem dele, que ele chegou até nós, né? Inclusive, eu estou fazendo até do meu vizinho lá do condomínio, né? Se ele estiver assistindo aí, ter a oportunidade de ver, eu vou usar ele como exemplo. Ele ia comprar passar no cartão de crédito o valor da placa solar, né? E aí ia parcelar. Na hora que você parcela, você tem os juros do cartão. E quando ele fiz a soma dos juros com ele, no treinando na academia, eu falei, bora fazer esse cálculo simples. Jogamos, falei, aqui no consórcio tu vai pagar 16%. Ela estava dando quase 32% pelo cartão. Entendeu? Então, quando ele falou, opa, eu estou indo para placa solar porque eu não quero pagar mais minha energia de R$2.000. Então, eu não vou pagar isso aqui de juros. Aí ele acabou fazendo a aquisição, né, pelo consórcio e está tendo o mesmo produto, só que agora economizando desde o crédito, né, até a entrega. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Perfeito. E quando a gente fala de norte, a maioria dos setores, seja de prestação de serviço, de venda de produto, os empresários, os profissionais da área entendem que o mercado é diferente do resto do Brasil. Cultura de consumo, alguns casos logística, etc. Você acha que é a mesma coisa no mercado de consórcio aqui? Tem diferença para o resto do Brasil? Como é que é? Ah, com certeza. Nortista é o cara do imediato. Meu amigo, para convencer o nortista, né? Quando ele senta na nossa mesa e falar para ele que aquela programação é uma média de 2, 3 anos, ele acha um absurdo. 2, 3 anos. E a gente procura levar a nossa experiência para eles. Por exemplo, pais que estão com criança nova. Que eu uso muito esse exemplo que eu estou com o meu filhote, tem 1 ano, né? O meu filho. E é incrível como o tempo passa rápido nos filhos. Exatamente. Então, quando você fala 2, 3 anos para o nortista, é muito tempo. Eu falei, quantos anos tem a tua filha? Ele falou, não, já tem 5. Eu falei, você viu? Se você tivesse iniciado no dia, né, no primeiro aninho dela, você estava com uma carta quitada, porque o automóvel ele termina em 5 anos. Uhum. Aí eu faço um comparativo que, para quem gosta de futebol, né, em 2010, a gente levou uma peia da Alemanha, né? Isso ficou marcado nos corações dos brasileiros. Já completou 12 anos, correto? Passa muito rápido. Ontem estavam falando de política, amanhã vai ter uma nova eleição. 4 anos. Então, o tempo é o que a gente tem mais de precioso. Então, quando o nortista chega nosso público, né? A gente procura levar esses comparativos que aí eles refletem. Pô, é verdade. É verdade. Meu neném de 1 ano, ele está com 5 anos agora. Eu falei, pois é. Então, é o começar. É entrar, eu uso um termo, né? É entrar no game o quanto antes. Porque tem muitos clientes que eu conversei quando eu era gestor da Porto. E agora estão sentando na minha mesa para fechar o seu consórcio. Lembra que eu falei que eu entrei na segunda temporada? A segunda temporada foi 6 anos. Eu poderia estar com uma carta também quitada, né? Sim. Então, o tempo é o que a gente tem mais precioso, é o que eu procuro levar para eles, né? Porque, assim, quando eles pensam, eu vou conversar com a minha esposa, a maior objeção que a gente tem, né? Eu falei, não só converse, leve uma solução para ela, surpreenda, inicie. Porque daqui a 3, 4 anos você pode voltar aqui e aí ainda nem ter iniciado o seu projeto. Olha o tempo que você vai ter perdido. Então, a gente procura converter nesse formato, dando um choque de realidade mesmo para o nosso consumidor nortista, né? É o imediatista. Cara, como eu falei antes, né? Mais de 600 famílias, 500 milhões em crédito, 3 anos de empresa? A empresa, a Gênios, ela nasceu antes de mim, né? Eu assumi uma cadeira na Gênios com a minha saída da Porto Seguro. Tá. Então, quem esteve na frente, que hoje é meu sócio, é o Cláudio. Ele foi o pioneiro, é o cara que desbravou, fez a implantação, iniciou, né, toda essa história linda, né? Legal. Eu digo para ele que eu entrei na Gênios para dar continuidade, né? Para realmente levar isso para outros lares que não tiveram oportunidade ainda. E eu vi que 3 anos. 3 anos, né? 3 eu anos. Vi que vocês têm um prêmio que é o Porto Elite Blue, né? Isso. Primeiro, o que significa esse prêmio? E como você acha que foi
qual foi a estratégia que realmente deu certo para você alcançar esses números em tão pouco tempo? A parceria. Foi como eu iniciei. Foi nossos parceiros. É eles que mantêm esse Porto Elite Blue. Esse Porto Elite Blue não é do Cláudio, não é do Wesley. É dos nossos parceiros. Eles diariamente estão levando os clientes lá no nosso escritório. Estão moldando, levando disciplina financeira. Eu fico encantado quando eu lembro de cada um. Eu fico encantado porque a fala deles é como se você estivesse conversando comigo. Isso para mim é um orgulho, porque por muitos anos eu moldei os corretores, né? Então era meio que obrigação minha conseguir moldar meu próprio time. Então ver esse reflexo, esse retorno, né, na fala deles, para mim é maravilhoso. Então, para manter hoje, respondendo a sua pergunta, o Elite Blue é a última esfera dentro da Porto Seguro. Ou seja, é o corretor que produz no mínimo 4 milhões no trimestre. Então, quem não produz 4 milhões no trimestre não entra nessa esfera. E eu tenho orgulho de dizer, né, que eu fui gestor da Gênios, né? E hoje eu sou sócio proprietário da Gênios. E ela nunca saiu dessa esfera. Então, é uma operação consolidada, é uma operação que entrega. Na Porto, eles citam que o consórcio ele não tem renovação. Eu ouvia muito isso, né, dos meus líderes, né? E hoje eu entendo que sim, tem renovação. Era isso que eu ia te perguntar agora, o cliente volta? O cliente volta. Mas o cliente volta porque eu entrego, nós entregamos. Então, o cliente compra o carro hoje e falou, agora eu vou comprar da minha esposa. E isso eu acompanho, Carlos, a grande maioria dessas páginas de Instagram, e eu gosto do trabalho de muitos outros profissionais de nível nacional, me espelho, procuro tirar os pontos positivos, mas poucas operações eu vejo tanta entrega quanto a nossa. Né? Quem tiver a oportunidade de conhecer a nossa página, o meu Instagram também, pessoa física, você vai observar que toda semana tem entrega de algum bem. Isso o que a gente consegue acompanhar, né? Eu e meu time de marketing também, porque nem sempre a gente tem agenda para estar naquela entrega. Às vezes a gente está numa reunião, mas toda semana a gente entrega carro, toda semana a gente entrega casa. E é esse cliente que é a nossa renovação. Ele vai voltar para... E outra, você já observou quando a gente tem uma vantagem, um lucro, um desconto muito absurdo, o que a gente faz? A gente sai falando para todo mundo, né? Isso. Principalmente para o nosso network, né? Falei, cara, eu comprei ali um carro com desconto fantástico, vai lá também. A gente adora contar que se deu bem, né, cara? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Foi assim que eu entendi, que se eu contemplo, é cansativo? É, porque o cliente que contempla tem todo um processo ainda também de aquisição, e a gente acompanha até a entrega do bem. Mas ele vira meu maior vendedor. Ele consegue levar para o amigo dele, que o amigo dele tem a confiança dele, melhor do que eu mesmo. Ele consegue vender meu produto melhor do que eu, que sou especialista, porque ele leva com encanto, com os brilhos nos olhos. Então, a conversão, quando vem de uma indicação de um cliente que já obteve o bem conosco pelo consórcio, é 100%. Ele já chega lá só para tirar o pedido. Pelo que eu estou entendendo um pouco da sua empresa, minha área de atuação é marketing e gestão. São 2 pilares que uma empresa ela precisa ter, né? Precisa investir. Muito se fala que o marketing ele traz o cliente para a empresa, porém, se essa empresa não tiver uma gestão alinhada internamente, o cliente não volta ou o cliente não fecha, certo? E até onde eu estou entendendo, vocês têm um atendimento muito personalizado. Como é que vocês gerenciam isso? A gente faz uma divisão, né? A gente tem hoje o nosso setor comercial, que eles são focados apenas em venda. Temos nosso setor técnico, que é justamente aquele setor que vai apoiar e acompanhar nossos clientes no lance fixo, nossos clientes na esteira de pagamento, que é um outro item que é o pós-venda, né? Você comprar o seu bem, que eu não conheço, pelo menos uma assessoria que acompanha também na entrega. Eu conheço várias que vendem bem, né? Mas a nossa ela acompanha na entrega também. E eu fico mais na parte da gestão, fazendo a gestão de tudo isso. Eu digo que hoje quem vende menos sou eu, né? Eu não deixo de vender, porque está no sangue, né? Eu adoro o setor de vendas, mas aí eu fico mais na parte da gestão, acompanhando esses setores,
vendas, área técnica e gestão, que é justamente para mim deixar o nosso marketing alinhado, o nosso produto visível na prateleira, nossas experiências orgânicas para estar ali disponível para os nossos futuros clientes, né? Que pessoas, elas compram algo que ela está vendo que está sendo entregue. Eu posso falar da melhor forma, com a melhor oratória. Se ela não vê entrega, hoje o nosso público está muito exigente. Muito em decorrência de um dos itens que vocês trouxeram no início. Golpes. Uhum. E que, se vocês me permitirem, eu posso dar uma dica-chave para um cliente nosso não cair no golpe, tá bom? Nenhuma assessoria, nenhuma corretora tem direito de pegar o seu dinheiro para fazer algum lance ou pagar alguma parcela. Assessorias corretoras que pegam o recurso do cliente com a promessa de ofertar lance, fazer uma assessoria personalizada, é golpe. Nós não somos autorizados a pegar nenhum real de nenhuma administradora. Então, essa é a receita mágica. Se você for e falar, olha, você pode deixar aqui o valor que a gente vai ofertar todo mês. Primeiro, a gente não oferta valores. A gente oferta percentuais dentro do sistema. Então, por que estão pegando dinheiro de clientes aí? Eu estou trazendo esse ponto aqui, porque é comum, infelizmente, chegar clientes, né, que perderam dinheiro e estão indo ali só para entender o porquê eles perderam dinheiro. E aí a gente leva esses bastidores. Então é um item importante. Se alguém pediu dinheiro e você acredite, é um golpe. A minha mãe mesmo caiu num golpe de consórcio imobiliário. Já tem uns 5 anos aí, mas ela caiu num golpe. Perdeu dinheiro. Bastante dinheiro, por sinal. Legal. Eu ouvi essa semana, ontem, eu ouvi de um haitiano que comprou um desses consórcios fake, deu os 100 mil que ele juntou, sei lá, em 10 anos que ele está em Manaus. Caramba. Vendendo picolé, coitado. Ele deu 100 mil lá e o sujeito sumiu. Essa mesma história. Não, daqui os 100 mil que eu vou dar o lance. Isso aí dói, né? Porque é um produto maravilhoso, mas é um produto que, se vocês analisarem cada item da nossa conversa de hoje, ele é perigoso. Você pode muito bem... Pronto, eu vou reformular. É muito mais fácil você comprar um consórcio errado do que certo. Pronto. Eu acho que dá para resumir a historinha que eu ia contar. E só fazendo um adendo aqui, qual é a dica que você poderia dar para quem está nos assistindo de não cair num golpe desse? Tipo, onde que a pessoa deve procurar para fazer um consórcio? Porque, na minha visão, eu quero fazer um consórcio. Eu iria no banco, em um banco. Okay. Tá? Mas eu sei que também existe seguradoras, corretoras. Corretoras, isso, perfeito. O que a pessoa tem que avaliar naquela corretora? O primeiro item que eu cito, para facilitar o nosso público não cair no golpe e ter um produto que tem muitos vendedores, muitas assessorias boas também é disponível, é perguntar desse profissional como foi o processo dele de aquisição. Porque eu só confio em comprar um produto de quem usa. Então, o cara que... eu ainda vou fazer esse ano. Eu falei, não vou fechar, não quero ser uma cobaia. Então, a melhor entrega, a melhor compra é quando você vai com um profissional que ele usa esse produto. Ele é um consumidor desse produto que ele está vendendo. Porque, então, a chance de você cair na mão de um vendedor é muito grande. E quando a gente fala de investimento, onde vocês dominam... Investimento, você está trabalhando com o dinheiro dos outros, tem muito sentimento ali envolvido naquele recurso que foi guardado com tanto suor. Você tem que respeitar aquele investimento. E eu entendo que, se eu vou fazer um investimento hoje, se eu vou comprar uma carta de consórcio hoje, eu quero comprar com alguém que já utilizou, que já fez entrega, que tem experiência ali para contar, para mim ver se faz parte realmente do meu mundo aquele produto. Então, o primeiro ponto que eu procuraria é entender se esse vendedor ele é um consumidor. A escolha da administradora é importante, na sua opinião? Tão importante que eu continuo exclusivo da Porto. Acredite. É uma semana sim, uma semana não. Né? Hoje, inclusive, tivemos reuniões com a administradora, mas a gente faz uma espécie de laboratório lá na nossa assessoria. Chega a administradora, a gente já tem a expertise, a gente pede o que a gente precisa e muitas administradoras não liberam as informações. Fala, não, você precisa ter uma produção X para a gente liberar o acesso Y. Eu falei, legal. Então, quer dizer que esses primeiros clientes eu vou colocar com venda nos olhos dentro da sua operação? É uma regra. Não entro, porque cada cliente nosso tem uma história. Então, a gente tem um cuidado com cada cliente nosso. É por isso que a gente não abriu ainda
né? Um dia eu posso conhecer e eu vim voltar aqui com vocês e falar, hoje temos a segunda administradora. E um combinado lá dentro que eu tenho com o Cláudio, que é meu sócio. A administradora que nos convencer, né, com um produto tão bom quanto o da Porto, a gente vai comprar a primeira carta lá, para entender se o processo realmente é tão bom quanto o da Porto. E tem um depoimento no site de vocês de um cliente que aprendeu educação financeira com o consórcio. Você já viu muitas transformações dessa? Do sujeito que chegava lá, aquele que ganha bem, mas gasta tudo, não consegue juntar dinheiro, não consegue ter patrimônio. Rapaz, tem muitos, né? Mas tem um específico que ele virou até nosso produtor. Ele chegou como cliente no nosso escritório e ele tem uma empresa de assessoria financeira, mas a vida dele financeira estava um caos. Tava um caos. Mas ele tinha aquela vontade de organizar, que para mim é o principal ponto. Se você quer, você tem aquela vontade, então é muito mais simples eu conseguir lhe moldar e direcionar. E ele estava nesse ponto, ganhando muito bem, mas andava num carro, assim, bem precário. Mas por quê? Porque ele vivia atolado de dívidas. Então ganhava a mesma intensidade que chegava, saía. E foi no momento que a gente iniciou a programação dele. Primeiro para a compra do carro, né? Eu lembro que na conversa com ele, eu falei assim, faça uma degustação, que ele queria fazer 2 milhões. Eu falei, não, calma, faça uma degustação. Comece com o carro, bora trocar o seu veículo. Aí ele se assustou. Eu falei, qualquer um e aceitaria a minha proposta, Wesley, de fechar os 2 milhões. Eu falei, não, prefiro trocar o seu carro para você ter uma experiência. E aí a gente traz esses 2 milhões para cá. Hoje ele anda naquele Song Pro, né? Então ele saiu ali de um Honda Civic, acho que 2002, e anda no Song Pro do ano. Mas o principal ponto foi que esse foi o ponto de partida. Aí ele entrou no mercado imobiliário. Depois ele estava vendendo isso para os amigos dele. Aí eu falei, tu não vai ser mais meu cliente. Aí eu convidei, falei, vem cá. Estou te convidando agora para você participar da operação da Gênesis, ser um produtor nosso. Porque ele entendeu tão bem a disciplina financeira que ele vendia. Lembra que eu falei que nossos clientes são nossos melhores vendedores? Que ele passou a ser um dos melhores vendedores. Ele trazia sem pedir nada. Ele só contava a experiência dele. Eu falei, cara, olha minha carta de imóvel contemplada. Já tem até carta de imóvel contemplada e não gastou. Lembra de não ter medo de dinheiro? Ele é um cara que hoje não tem medo de dinheiro. Está contemplado lá. Tem 500 mil. Ele poderia comprar um apartamento, botar para alugar e o apartamento... Não, eu falei, não. Tem um outro objetivo, acho. Então, eu não vou citar o nome dele, mas por questão de ética, mas ele faz parte do nosso time hoje. Né? É um grande exemplo que eu tenho de educação financeira. A vida financeira dele hoje é toda estruturada e ele usa esse exemplo para vender. Quantos profissionais do consórcio falam em alavancagem patrimonial? O que eles estão falando? Alavancagem patrimonial é você tá colocando recurso todo mês, ali que é a sua parcela, e aí você sofre, eu digo sofre, né? Corre o risco da contemplação, né? Que a gente não vende muito o termo contemplação. Eu falei, é o risco que você corre por estar dentro do jogo, você ser sorteado. Quando acontece isso, dependendo do ano, né, que aconteceu isso, você está fazendo uma alavancagem patrimonial, que esse recurso vai virar um patrimônio. Esse recurso ele não pode ser retirado em espécie. Então, a alavancagem patrimonial é isso. É você, por exemplo... Hoje a gente tem cartas nesse período, que está em período promocional, de 500 mil com 1.700 de parcela. Uma parcela super atraente. Então, se a gente fizer um cálculo simples, eu não ao vivo aqui, não estava nem combinado isso aqui, mas eu vou fazer um cálculo simples. 5 anos, 60 meses. 60 meses é um bom período para uma contemplação por sorteio, porque um grupo tem 14 anos de vida. Então, 5 anos é um bom período. Se eu multiplicar por 1.700... eu paguei 102 mil e agora eu tenho 500 mil, pelas correções vai estar quase 600 para me comprar um patrimônio. Isso é alavancagem patrimonial. E se eu não usar a carta como esse seu cliente, o que acontece com esses 500 mil enquanto eu não uso? Ele fica rendendo pelo Tesouro Direto. É um rendimento absurdo, né? Se eu colocasse lá dentro das suas operações, ia gerar muito mais dinheiro, mas ele não fica parado. Mas um ponto o cliente deu 100 mil e ele tem 500 rendendo, é isso? Isso, porque ele continua pagando as parcelas do consórcio dele, mas o rendimento é em cima do crédito. Em cima dos 500. Isso. Então, com 100 mil, você tem rendimento de 500. Isso, pagando 100 mil. No juros sobre juros no longo prazo... Fica interessante, né? Fica por isso que ele também não está com tanta pressa, né? Tem algum caso fora desse cliente em específico
que foi assim marcante para vocês, não pelo fato dele se tornar um próprio vendedor da Gênesis, mas a realização de um sonho específico, a casa própria, enfim, teve algo que foi... Eu tenho 2 aqui que seria... É fantástico a história deles, mas eu vou num que era uma dor, né? Um empresário, empresário de frota, ele chegou no meu escritório super decidido a encerrar a operação de frota dele. Isso me marcou, né? Porque ele falou assim, Wesley, eu ia citar o nome do rapaz que indicou. Ele falou que você tem uma solução aqui financeira, onde eu não preciso comprar meus carros à vista. Isso para mim é muito cansativo. Por quê? Eu injeto toda a receita que eu acumulei no ano para comprar mais veículos e eu passo mais um período no zero até esses veículos darem o retorno da locação. Eu passei ali 6, 7 meses no zero. Então isso para mim já não estou mais com esse apetite, essa energia para fazer esse processo outra vez. E eu tenho 300 mil aqui. Eu estou disposto a comprar 3 veículos, mas ele falou que você consegue mudar, transformar esse 300 mil em vez de 3, 6 veículos. Aquilo foi um desafio, né? Porque quando a pessoa chega decidida a alguma coisa, você só consegue mudar com prova orgânica. Ou seja, a melhor prova orgânica não era eu falar meu exemplo, era transformar ele no próprio exemplo. Eu falei, bora fazer o seguinte, eu não vou usar seus 300 mil, eu vou usar só 100 mil. Ele, mas eu disponibilizei esses 300 mil para fazer isso. Não, eu vou lhe entregar os mesmos 3 carros que você ia comprar, certo? Lembra da degustação que eu falei? Para você degustar do produto. E você deixa esses 200 mil rendendo enquanto a gente está fazendo essa operação que eu vou estipular 3 meses para fazer a entrega. Para você fazer uma degustação. Deixa rendendo e eu vou trabalhar só com 100. Você chegou aqui reclamando para mim que você trabalhava só no zero. Se você injetar esses 300 mil, você vai continuar trabalhando no zero, mesmo que eu lhe entregue o dobro de veículos. Então, faça uma degustação. Se fizer sentido para você, você dá continuidade. E foi isso. Com 100 mil, a gente transformou em 3 Polo Track para ele. Ou seja, ele ia usar os 300 mil para comprar os 3 Polos Track. Só que agora eu deixei 200 mil no caixa dele. Ou seja, lembra que ele veio decidido a encerrar. Se não desse, ele falou, vou encerrar essa operação e vou procurar fazer outra coisa. E ele voltou depois com mais 100 mil, fez mais 3 carros, hoje é um cliente recorrente. É um cliente que está comprando todos os meses. E ele ouvindo aqui, ele vai saber que é para ele. Isso. E deixou de ser juntar o dinheiro por um tempão, comprar o bem, ficar zerado, tentar juntar dinheiro de novo para compra o bem se paga com a operação de aluguel, né, que ele tem. Sim, perfeito. Ele continuou capitalizado, porque para mim o empresário ele tem que estar capitalizado. O empresário que não está capitalizado, ele está fazendo apenas um ensaio de ser empresário. Em algum momento você vai ter que gastar uma grana, pegar um crédito super caro. Pronto. Que a hora que você não deve tomar crédito é quando você está no vermelho. Exatamente. E deixou o processo muito mais leve, né? Sim. Hoje ele até me chama de um apelido carinhoso que eu não vou citar aqui, tá? Mas porque a gente acabou criando até mesmo uma afinidade. Ele tá todos os meses comprando veículo. Ele falou, Wesley, isso aqui vai fazer parte da minha história. E saber que eu faço parte da história de um cliente, isso eu levo com orgulho. Por isso que eu quis citar o dele. Eu tenho um outro amigo que construiu, inclusive lá no condomínio onde eu moro, uma mansão com um crédito, assim, vamos lá, vou falar de valores. Com 900 mil ele construiu um patrimônio de 2 milhões e 400, inclusive vendeu agora. Eu poderia usar o exemplo dele, que é fantástico também. Mas esse me tocou no seguinte ponto. Ele foi decidido a cancelar, a encerrar a operação dele, né? E hoje ele é um cliente recorrente. Eu quis colocar ele como exemplo aqui, nessa oportunidade. Muito interessante. Cara, para a gente entrar num quadrinho de perguntas rápidas, que encerra aqui a nossa 1 hora. Pronto. Né? Qual foi o maior erro que você cometeu nesses anos como empreendedor e o que ele te ensinou? Foi estipular um prazo de entrega. Eu aprendi, inclusive eu pratico até hoje. Estipular um prazo de entrega. E quando a gente fala de banco, todo banco, a Porto não deixa de ser um banco, ela tem seus processos. E quando você estipula um prazo de entrega, ainda mais quando esse prazo de entrega ele é ousado, né? Ele te traz uma responsabilidade muito grande. E quando não acontece, que não foi pelos meus braços, né? Eu dependo do banco,
Isso me deixou muito frustrado como empresário, né? Ver o meu prazo não sendo cumprido e um cliente falando, mas tu falou que ia ser em X dias, então o que eu aprendi hoje, né, com essa lição? Trabalhar com os prazos do banco, né? E eu procuro surpreendê-lo em cima da minha metodologia de entrega. Mas foi isso. Foi não honrar o prazo estipulado de uma entrega. Isso aí me doeu muito. Foi um erro que eu cometi e hoje não cometo mais, né? Sempre trabalho com o prazo do banco agora. Se você pudesse voltar no tempo, aí primeiro ponto, você vai ter que voltar no tempo para dar um conselho para o Wesley do passado. Para qual momento você voltaria e o que você diria para ele? Eu voltaria em 3 anos. Voltaria 3 anos e o conselho que eu daria é falar: você está preparado. Inicie essa operação junto com o Cláudio. Talvez a gente tivesse uma outra página, em outra temporada, né? Que você citou muito bem. Mas estou feliz. Eu daria esse conselho para ele. Teria começado antes. Teria começado antes. E o que vem pela frente na Gênios Consórcios? Quais são os próximos passos? O que vocês têm de planejar no futuro? Expansão. O nosso projeto é um projeto de expansão. Quero realmente comportar todas as casinhas do Norte inicialmente. Hoje a gente já faz parte do top 15 nível nacional da Porto Seguro. Isso já é um marco, é um orgulho que nós temos. Mas eu tenho um sonho. Dentro dessa pergunta, ela me lembra de um sonho. Quando eu iniciei a operação, vamos ser sinceros, a gente sempre, quando vai empreender, a gente pensa em quê? Em ganhar mais. Liberdade financeira, liberdade geográfica. E nesses 8 anos atuando, a gente já fez um número fantástico de vendas, entregas. E eu entendi que a liberdade financeira ela é muito boa, porque você consegue levar seu próprio exemplo para o seu cliente. Mas tem outro item que é mais caro do que a liberdade financeira. É o legado. E um gestor que eu trabalhei ali com 3 anos com ele, grande Samir, né? Ele trazia muito essa fala. O legado, Wesley, ele é mais valioso do que o dinheiro. Então, meu sonho hoje é as pessoas falarem de consórcio e lembrar da Gênios. Hoje, a gente tem uma marca muito forte, né, por trás de nós, que é a Porto Bank. Mas eu estive numa concessionária e o rapaz me chamou, Wesley da Gênios. Ele não me chamou de Wesley da Porto. Eu sei que tem muita caminhada para a gente seguir para chegar nesse momento. Mas eu quero ser reconhecido justamente por isso. Falar de consórcio e lembrar da Gênios. E tem um ponto que os nossos espectadores gostam, novidade, né? Você tem alguma coisa nova desse mercado? Tem alguma coisa acontecendo que faz sentido para o pessoal aí? Quer deixar um recado final? Tenho. Não ia sair de... Né, eu vou abrir a caixinha preta lá da Porto Seguro com os bastidores. O que está acontecendo nesse exato momento? A gente está com uma campanha. Essa campanha acontece uma vez no ano, onde vai te proporcionar pagar a metade da parcela até a contemplação. Então, aquela parcela que seria R$1.000, ela vai estar 500 até dia 30/8. E o recadinho que eu deixo para vocês: quem chega primeiro bebe água limpa. Então, os melhores grupos vão estar disponíveis ali nos primeiros 10 dias. Falta pouco tempo? Sim. Mas é o recadinho que eu posso dar para vocês. Os melhores grupos, eles se encerram no início. Vai ter grupo até o final do mês. Mas a gente acabou de citar aonde mora o perigo do consórcio. Wesley, como é que o pessoal faz para te encontrar a Gênios? Pronto, tem o nosso Instagram, Gênios Consórcio, e também tem o meu pessoal, que é o Wesley Batista __. Tem nosso site também, geniosconsórcio.com.br, lá tem algumas experiências orgânicas, algumas entregas, no Instagram está mais atualizado. É sempre interessante você ver a entrega do que você está comprando, né? Ver o resultado de onde você está comprando. Então, lá pode acompanhar. Tem interesse em ter essa consultoria estratégica com vocês, através das redes sociais, como você acabou de citar, eles conseguem ter ali o primeiro contato? Consegue também fazer um agendamento conosco e nossos comerciais entram em contato. Inclusive, eu mesmo faço também atendimento nos clientes que vêm pelo site, pelo Instagram, né? E vão estar sempre com as portas abertas aí para atender todos. Foi um prazer te receber, viu, Wesley? Bem, foi um prazer estar aqui. Foi muito bom. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí, o homem entende muito de consórcio. Quem continuou com dúvidas, que com certeza tem muitas, depois eu vou tirar umas pessoais com ele nos bastidores. Mas entre em contato lá pelas redes da Gênios.
Tenho certeza que vocês vão ter um ótimo atendimento aí. Se não tiverem, comentem aqui também, porque o Wesley vai estar de olho. Ele puxa a orelha do colaborador que não prestou atendimento de excelência que ele prega. Muito obrigado, Wesley. Foi um prazer enorme te ter aqui, cara. É bom ter gente competente que conhece da área compartilhando as coisas com a gente. Parabéns pela estreia, Emily. Obrigada. O papo foi muito bom. E é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Sigam a gente nas redes sociais, curtam, compartilhem, mandem para quem vocês gostam, mandem para quem vocês não gostam também. Se você não gostou do podcast, manda para quem você não gosta, gostou, manda para quem gosta. Só ajuda a gente aí, por favor, a disseminar o conhecimento financeiro pelo Brasil, que tem muito picareta fazendo isso. O conhecimento bom, verdadeiro, precisa também caminhar. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.